Gente. Uhum. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Bem também. Graças a Deus. Só dá um minutinho aí, tá? Para o pessoal chegar. Vou abrindo aqui, tá? O material. Tá todo mundo lá, né? Os nomes, todo mundo lá no grupo, certinho. Tá faltando ninguém naquele grupo que eu mandei lá na plataforma. Só uma menina que saiu do curso. Aí depois eu vou ter que tirar ela de um grupo lá. Mas então tá todo mundo certinho, né? Boa noite, Kelly. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, professora. Oi, boa. Falando que tá todo mundo lá nos grupos, né? Ô, gente, quando o assessor manda mensagem para o professor, coloca o nome de vocês e a turma, viu? Que como a gente não tem, assim, a questão do WhatsApp, a gente não tem o nome de vocês, né? A gente conhece, assim, pelo computador e tal. Então, assim, coloca o nome de quem está falando, porque às vezes me manda mensagem e aí eu nem sei qual que é o aluno, se é do primeiro módulo, se é do quarto módulo. Aí, às vezes, coloca o nome e o módulo. Professor, aqui é o aluno tal do módulo tal. Aí fica mais fácil para a gente entender. Igual hoje, por exemplo, alguém me falou assim que queria mudar de grupo. Eu não sei quem falou que queria mudar de grupo. Aí, como eu também tinha mandado para o quarto módulo, eu fiquei sem saber se era aluno dessa turma ou se é da outra turma. Aí, na hora que eu olhei lá o nome, tentei achar o nome, porque quando vocês vêm aqui, ó, quer ver? Igual aqui, ó.
Aí, quando a gente vem aqui, né, lá no nome da pessoa, eu consigo ver, pelo menos, no grupo em comum. Aí eu vejo que está o grupo em comum comigo, esse grupo aqui. Então, eu entendo que é um aluno do primeiro módulo. Mas aí, muitas das vezes, como não tem o nome, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, 13/11, coraçãozinho. Daí começou a namorar, ficou noiva. Não sei quem é essa pessoa, qual que é o nome. Eu sei, por exemplo, se ela me manda uma mensagem, não sei que aluno que é. Aí, ó, resiliência, não sei quem que é esse aluno, sabe? Então, assim, é bom colocar aqui, a gente tá na outra coisa, era bom colocar o nome. Que, por exemplo, a gente, aqui, ó, igual, por exemplo, a Júlia tem o nome dela. Estranho, o meu eu coloquei nome, não apareceu ali. Vou conferir aqui. É, porque aí quando chamo, pelo menos que vocês não lembram de colocar o nome, depois eu consigo identificar, mas às vezes sem pôr um nome aqui fica muito difícil. Igual a Júlia colocou as borboletinhas aqui, ó, mas tem o nome dela, então aí dá para entender. Igual o Good Vibes. Não sei quem que é esse Good Vibes. Entendeu? Gratidão. Ó, o Pedro tem. Pedro tem. Esse aqui eu vou colocar no meu também, ó. Respondem até 5 dias úteis. Esse que eu gostei, vou pôr no meu. E aí vocês colocam aqui, ó, o nome de Não, mas vocês. esse nome você coloca no recado? Como assim? Oi? Para aparecer esse nome aí, você tem que colocar ele no recado? Não, eu não sei como faz para pôr esse nome, não. Aí eu É que sei eu tô que... olhando aqui, o no Não, recado tá com data e no nome mesmo. aí eu acho que põe... Ah, depois eu vou olhar aqui e olho para vocês. Isso aí vocês que tem que saber, porque vocês são novinhos e a internet, vocês ficam craque nisso. Mas deixa eu ver aqui no WhatsApp onde que vai. Porque de tecnologia, meu filho, eu sou péssima. Não. Eu acho que é aqui, ó, insira um nome. Entendeu? Eu acho que aqui que vai. Ah, o meu tá inserido, mas estranho, não aparece. É no nome. Aqui, ó, aí você vem aqui na fotinha. Aí, em coisa da foto, ó, tá vendo? Aí tem o nome. Aí tem um recado que a gente põe aí o que quer e o número de telefone. Eu acho que é Né? aqui. Eu acho. Vamos lá. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Eu vou explicar. Você tava falando aí que não pode trocar de grupo. É, que alguém pediu, mas aí vocês já tinham falado. Porque assim, eu gosto de fazer o grupo. Eu mesmo montar o grupo. Aí na última aula, vocês falaram comigo que já tinha um grupo pronto. Que era um grupo aí até de trabalho de Aldalão de Juliana. Aí eu falei, não, então tudo bem, se tem um grupo pronto, beleza. Aí, se eu não me engano, eu acho que foi Pedro mesmo que me mandou. Aí ele me mandou os grupos, né? O nome do pessoal dos grupos que já estava formado para de Juliana. Ainda até falei, né, que a Mariana tinha entrado semana passada, falei, colocou o nome da Mariana? Ele falou, não, coloquei. Então, aí aqui, ó, já está o nome. Deixa eu só abrir aqui. Aí aqui eu coloquei os nomes do jeito que ele me mandou. Deixa eu abrir aqui. Aí ele me mandou exatamente dessa forma, que era os grupos que vocês já tinham aí em outras aulas. Aí eu dividi o grupo, mas isso aqui eu vou explicar amanhã, tá? Vai ter uma galera que já está até fazendo trabalho e tudo, mas eu vou explicar esse trabalho aqui amanhã, então se der tempo hoje até o final da aula, aí eu explico hoje também, tá? Mas eu vou deixar para explicar aqui amanhã. Mas é O quê? basicamente... Oi? Eu só ia te perguntar outra coisa, porque você colocou 30 minutos de apresentação. É obrigatório os 30 mesmo? Não,
Não é obrigatório, não, porque senão tem gente que estende muito o trabalho, aí não dá para É, outro grupo apresentar, entendeu? Mas aí pode ser uma média aí de uns 30 é minutos, porque tá? é igual de Juliana. Juliana, ela colocou a média de uns 15 por grupo, 20 por grupo, só que teve trabalho mesmo que foi 5, outros que foram 10, outros que foram Não, 8. 5 minutos, não dá nem tempo de falar desses assuntos aqui. Não, eu tô supondo, porque, tipo assim, 30 minutos, Eu eu sei, acho tô muito brincando. tempo. Mas eu acho que mais ou menos uns 15, 20 minutos dá. Dá, não, mas assim, o 30 minutos é porque às vezes fala, às vezes quer passar algum vídeo, né? Às vezes o pessoal fala, professor, pode passar um É, vídeo? realmente. É. Pode, né? Aí, às vezes, o vídeo, sei lá, o vídeo também, aí o vídeo tem que ser rápido, porque vídeo muito longo fica ruim, né, para a gente ficar vendo aqui. Mas, por exemplo, assim, às vezes alguém quer perguntar alguma coisa, aí tem 3 aulas, né? Essa aula de saúde, doença e saúde mental, ela é grande mesmo. Mas na última aula, praticamente, eu só consegui falar de ansiedade. Eu nem consegui falar os outros, né? Porque assim, vai surgindo as dúvidas, e assim, e como o assunto é novo para vocês, são coisas interessantes, né? Que a gente quer ficar falando toda hora, a gente quer falar, a gente tem curiosidade. Então, acaba assim, que não é aquele trabalho chato, eu fico doido para terminar, é muita informação que vocês têm que trazer. Por isso eu coloquei mais ou menos isso, tá? E aí, na segunda-feira, a gente apresenta, tá? 2 grupos, né? Porque dá tranquilo para apresentar, né? 2 grupos aqui, apresenta o primeiro, aí tá ali a ordem, dos grupos de apresentação também. Na terça-feira, como a gente só tem uma aula, aí a gente vai e faz um grupo só, um grupo só, tá? Então, ficou aí 2 grupos para segunda-feira e um grupo para terça. E assim, só para a gente falar mesmo, né? Eu estou falando aqui com vocês agora um pouquinho sobre, né? Mas, igual eu vou falar agora, né? Sobre depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Mas aí vocês fazem uma pesquisa, né, mais detalhada sobre o assunto. Quando a gente vai falar, já estou até falando, né? Explicando o trabalho que eu ia falar no final da aula. Mas quando a gente faz um trabalho assim, gente, a gente tem que pensar assim, o que eu vou trazer que é interessante para a turma? O que eu posso trazer nesse trabalho que talvez as pessoas não saibam? Porque às vezes pegar alguma coisa da internet e que vocês vão ter dificuldade às vezes para falar nome, vão ter dificuldade às vezes para explicar, aí não fica legal. E está valendo 20 pontos. Então, tem que ser uma coisa que é bem feita, né? Então, assim, vê aí, cria um grupo aí do WhatsApp aí, do grupo de vocês, vê aí o que cada um pode falar, tá? O ideal seria que as pessoas todas participassem, tá? Pelo menos um pouquinho, pelo menos falando alguma coisa. Mas se não conseguir, por exemplo, a minha internet está falhando, eu então eu estou trabalhando, eu não consigo participar, gente, não tem problema, tá? Não tem problema. A nota vai ser igual para todo mundo. Agora, vamos supor que tem aí alguma questão, alguém vira falar assim, não, no meu grupo aqui, sei lá, cadê? Deixa eu ver se ele está aqui online. Antônio está online? Vou pegar no pé dele. Tá, não. Já ia falar que é o primeiro nome que está ali. Vamos supor, eu vou fazer um trabalho aqui, mas, por exemplo, o Antônio não fez nada no meu trabalho, né? Então, por exemplo, o grupo me comunica isso, porque vai ser a mesma nota para todo mundo. Não precisa de todo mundo apresentar, tá? Mas a nota vai ser igual para todo mundo. Então, por exemplo, vamos supor, eu não quero apresentar, não. Vou deixar aí só o Daniel apresentar o trabalho. A nota dele vai ser igual para todo mundo. Então, assim, vamos supor, eu acho que eu posso acrescentar aqui para esse trabalho ficar melhor. Eu quero falar também, porque eu acho que quanto mais pessoas falando, vai ficar melhor a nossa nota. Porque, por exemplo, se vocês deixam só uma pessoa falar, e essa pessoa, por exemplo, fala errado, então não apresenta um bom trabalho, vai ser a mesma nota para todo mundo, tá? Eu só quero que vocês me falam se alguém não participou de nada, porque aí eu vou procurar essa pessoa e aí eu vou ver com ela o que vai ser feito, né? Porque aí a pessoa que não participou de nada, ela não pode ter a mesma nota do que os outros,
tá? Mas, por exemplo, todo mundo participou, nós apresentamos, aí vai ser a mesma nota para todo mundo, tá bom? Eu faço isso por causa disso, porque às vezes tem um que gosta de falar mais, e aí sempre sobra só para ele os trabalhos. Só que aí tem um dia que ele está cansado e não consegue apresentar direito, então ele fala um trem que não tem nada a ver, aí vai ser a mesma nota, então, para todo mundo, se vocês deixar só ele apresentar, tá? Lembre-se disso. Então, já que eu estou falando desse trabalho, vou continuar. Então, gente, a gente tem a parte escrita desse trabalho, né? Que a parte escrita deve conter aí o resumo, né, do tema. Então, vocês pegam esse tema e façam um resumo dele, né? Vamos pegar a ansiedade. O que é ansiedade? O que a ansiedade pode causar? O que né? Pega tudo que vocês acharam de ansiedade, que vocês acham que é interessante. Primeira coisa que a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre faz a parte escrita primeiro, tá? O slide a gente faz depois. Por que a gente faz o slide depois? Porque é mais fácil a gente fazer a parte escrita e tirar dessa parte escrita o que a gente vai colocar no slide. Porque o slide é uns tópicos, né? Assim, é uns lembretes, algumas coisas. Você não pode pegar a parte toda escrita e jogar no slide, porque vai ficar horroroso, né? Então, façam a parte escrita e dentro dessa parte escrita, vocês tiram aquilo que vocês colocam no slide, tá? Um slide aí, no mínimo, aí uns 10 slides. Dá para falar tranquilo no tempo, tá? Então, praticamente, aí 1 ou 2 slides para cada um. Colocar nas normas da BNT, né? Alguém foi até me perguntou hoje como que vai fazer com a capa, né? Se coloca a capa toda, de todo mundo, o nome de todo mundo na capa, né? Sim, né? Coloca o nome de todo mundo na capa. Né? Onde colocava lá só seu nome, coloca o nome do grupo todo ali, tá? É isso mesmo. Tá certo. Coloca o referencial teórico, né? Porque a gente vai tirar isso de algum lugar. Então, que lugar que eu tirei isso? Foi do site, foi do livro, foi da internet? Coloca isso para mim, tá? Dentro do slide. Aí vocês colocam alguma observação de coisas que vocês não sabiam, que o grupo não sabia e aprendeu ali. Por exemplo, fala assim, não, gente, eu não sabia que era dessa forma, né? E agora eu aprendi fazendo esse trabalho que é isso. Então, coloca isso também. Oi. Nessa página, qual é o título que eu posso colocar? Aí você Posso pode colocar observações? nessa parte aqui das coisas que eu não sabia e aprendi fazendo o trabalho? Isso. Isso, pode colocar, né? Tipo uma observação, tá? Tá bom. Obrigada. Por nada, aí vocês podem colocar e postar na plataforma somente a parte escrita do trabalho. Então, a parte escrita do trabalho, ela é igual para todo mundo do grupo, né? Então, por exemplo, o grupo da Alice, né? Alice, Tainara, Thaís, Abraão e Mariana, né? Eles vão fazer um único trabalho escrito e cada um dessas pessoas vão postar lá na plataforma para mim esse trabalho, tá? Então, mesmo que seja igual para o grupo inteiro, cada um tem que postar lá no seu nomezinho o trabalho, tá? Eu vou abrir a plataforma do dia 22 até o dia 30. Então, do dia 22 até o dia 30, vocês têm para postar lá na plataforma. A Alice postou, então, com o meu nome, eu não preciso postar, não. Não. A Alice postou com o nome dela, Tainara tem que postar na parte dela, Thaís na parte dela, Abraão e Mariana. Cada um posta na sua parte. Porque precisa de constar lá na plataforma, né, que vocês postaram alguma coisa. Então, não pode ser assim, um para o grupo inteiro. O trabalho pode ser um para o grupo inteiro, mas a postagem não. Aí a apresentação, né? Tem um slide, né? Aí vocês fazem o tema, colocam figuras, às vezes que ilustram, tá? Pega esses slides, pegam ele da parte escrita, tá? Então, às vezes você acha alguma coisa interessante, põe também nele, não tem problema, igual coisa que eu não sabia, aprendi, pode colocar no slide, tá? Pessoas conhecidas que têm essa doença, né?
Então, eu estou falando aqui de transtorno bipolar. Quem é famoso? Quais são as pessoas conhecidas aí na mídia que tem transtorno bipolar, né? Traz isso para a gente ver, tá bom? E aí, mais ou menos 30 minutos para a apresentação, tá? Então, a gente divide isso aí entre parte escrita e parte teórica. Não, entre parte escrita e parte de apresentação, vai valer 20 pontos, tá? Pode falar, Caroline. Kelly, deixa eu te perguntar. Ah. A apresentação vai ser só sobre o slide ou a gente pode falar? A apresentação vai ser só sobre o slide? O quê? Não entendi. Ou a gente, por exemplo, você falou que a gente tem que fazer a parte escrita para postar na plataforma, né? Uhum. Aí, eu tô perguntando se a gente pode falar sobre o conteúdo que tiver na parte escrita, quando estiver apresentando, ou vai ser só... Não, você pode falar, mas assim, é bom, gente, a gente seguir aquilo que está no slide, tá? Por quê? Porque às vezes eu coloco um slide aqui, eu estou falando, isso acontece muito. Eu coloco aqui e está saindo um slide completamente diferente daquele que eu falei. Né? Não é eu colocar, compartilhar a tela aqui para vocês, só que aí eu tenho aqui na minha mão um outro papel. Aí eu vou falando aqui e, tipo, né, não tá igual. Então, o bom quando a gente fala o slide, põe o slide, é que a gente fale aquilo que está no slide. Sim, é porque teve apresentações já e aconteceu disso, tipo, às vezes tá passando slide e as pessoas falar por cima, mas às vezes nem era o que estava escrito lá, entendeu? Aí fica ruim, né? É. Então, assim, pode falar, por exemplo, às vezes eu estou explicando em uma matéria, aí o slide está ali, mas aí eu lembro de alguma coisa e vou e falo. Aí, beleza. Pode... Aí, você, né, alguma ressalva, alguma coisa... Ok, Se mas... for acrescentar alguma coisa. Isso, acrescentar alguma coisa pode. Agora, explicar, aí não. Aí vai pelo slide mesmo, tá? Que fica mais organizado e melhor, né? Para a gente entender, né? Uhum. Porque vocês têm que pensar o seguinte: vocês estão sabendo que é aquilo que vocês estão apresentando, mas o resto do pessoal da turma não fez a sua parte do trabalho, né? Então, eles não sabem aquilo que vocês estão falando. Então, né, fica melhorzinho. Tá? Então, beleza, gente. Basicamente é isso. Faz a capa bonitinha, igual eu expliquei das normas da BNT lá, tudo bonitinho, tá? Quem quiser, pode me mandar o slide, por exemplo, segunda-feira, né? Pode mandar aí para mim o slide, o grupo, que eu compartilho a tela aqui para vocês, não tem problema nenhum. Eu vou passando aqui, vocês vão falando, tá? Tranquilo. Kelly, Oi. Kelly, Oi, Mariana. uma dúvida no slide. Eu posso colocar, tipo, só o tópico, porque pelo que explicou aí eu não entendi muito direito. Tipo, o meu é depressão. Aí, o meu primeiro slide, eu fiquei em explicar o que acontece, como ocorre, quais as causas disso. Eu posso colocar só o tópico, tipo, ponto, causas? Ou eu tenho que explicar no texto, no slide, o que causa, ou eu posso colocar só a causa e eu mesmo explicar, não estando no slide? Não, pode colocar só os tópicos e você mesmo explicar, só que aí você tem que explicar, você tem que saber o que você vai falar direitinho, para não ficar tipo causas, né? E não explicar o tipo da causa, tá? Se você vai lembrar, se você tem um papel aí, você pode fazer em tópicos também, não tem problema, tá? A apresentação é muito tranquila. O que mais pega mesmo é a parte escrita. Que é a parte escrita, igual eu falei com vocês, não pode ser de tópico, né? Aí você tem que fazer um resumo mesmo. Tá bom? Mas o slide pode ser de tópicos, desde que vocês lembrem o que vocês têm que falar. Tá bom, gente? E aí, sempre no dia do trabalho, me mandar os slides, tá? Se quiser me mandar mais cedo, pode me mandar, porque aí eu já dou uma olhada. Se tiver alguma coisa para arrumar, eu já falo, tá? E a parte escrita, vocês também, aí vocês podem postar na plataforma.
tá bom? Então, eu vou avaliar também pela plataforma, tá? Todos têm que postar na plataforma. Tranquilo, então, aqui, sobre esse trabalho? Sim. Qualquer dúvida também que vocês foram tendo do trabalho, vocês me mandam lá, tá? Também tem... Tranquilo, pode me mandar. Então, gente, na última aula a gente falou, né, sobre ansiedade, né? Então, vamos voltar aqui, nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a depressão. Então, eu estou falando um pouquinho aí sobre cada um dos temas aí do trabalho, tá? De uma forma bem reduzida. Achei que esse negocinho ia subir. Então, vamos lá, né? Depressão, né? Cerca de 15% das pessoas apresentam depressão em algum momento da vida, tá? A depressão é definida como estado de humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas, tá? Então, assim, ó, hoje acordei e não estou me sentindo bem, acho que eu estou meio para baixo e tal, né? Acho que eu estou com depressão. Não, não é assim, tá? Então, ela tem que ter aí, no mínimo, pelo menos 2 semanas nesse estado bem deprimido, tá bom? Com tristeza e perda de interesse ou prazer nas atividades, tá? Podendo ser acompanhada aí, né, de sinais e sintomas como irritabilidade, insônia ou excesso de sono, tá? Apatia, né, emagrecimento ou ganho de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar, por exemplo, tá? Então, o que fazer, né, para tratar a depressão aí, né? É indicado, então, o acompanhamento com psiquiatra, tá? Que irá indicar o tratamento de acordo com a gravidade do quadro e os sintomas apresentados. A principal forma de tratar a depressão, né, é a combinação de psicoterapia, né? Então, é terapia com psicólogo e o uso de medicação. Como eu falei com vocês, né, a medicação é muito aliada no nosso processo, tá? A gente tem que parar, né, com isso. Não, porque a medicação vicia. Não, né? Tem medicação que a gente tem que tomar pro resto da vida, né? Igual eu fico dando exemplo aqui de quem tem diabetes tem que tomar insulina, né? Alguns problemas mentais, a pessoa precisa de tomar medicação pro resto da vida também. Então, não é que a pessoa está viciada, viciou o remédio viciou a pessoa, não. É porque faz parte do processo dela, tá? Outros medicamentos, eles vão sendo retirados aí com o tempo, tá bom? Por isso que tem que ter esse acompanhamento com o psiquiatra, tá? Né, igual eu falei, né, alguns né, sertralina, clonazepam, né, por exemplo, são alguns medicamentos aí para tratar a depressão, tá? Esquizofrenia, né? A esquizofrenia é o principal transtorno psicótico, caracterizada aí como a síndrome que provoca distúrbio de linguagem, pensamento, percepção, atividade social, afeto e vontade, tá? É mais comum em jovens, no final da adolescência, apesar de, né, pode surgir também ao longo de outras idades. E alguns dos sinais e sintomas mais comuns, né, são alucinações, alterações do comportamento, né, delírios, pensamento aí desorganizado, né, alteração do movimento ou afeto superficial, por exemplo. Então, né, quando a gente for ver o grupo, né, que eu falo da esquizofrenia, a gente vai ver que, né, esses surtos psicóticos acontecem quando a gente está fora da nossa realidade, tá? Então, é como se a pessoa vivesse num outro mundo, ela tem um mundo próprio dela. E aí, ali, ela tem as percepções, ela tem visões, ela tem confusões de pensamento. Então, assim, é a parte, tá? Então, uma pessoa que ela tem transtorno psicótico, que a gente chama, é uma pessoa que ela está fora da realidade, tá bom? Por exemplo, alguém que tem esquizofrenia, ela pode falar que eu estou sendo perseguida, né? Tem alguém atrás de mim, ou então ela pode ter delírios do tipo, eu estou vendo o teto abrir nessa casa, tá? E aí a pessoa realmente ela tem essas questões, tá? De delírios ou então de sensações também. Por exemplo, eu estou achando que tem um monte de sei lá, um monte de formiga subindo em mim, né? Tem umas coisas. Só pegar uma caneta que caiu.
e tem essas coisas, tá? Esses delírios. E quem tem esquizofrenia geralmente sofre desses delírios, tá? A esquizofrenia, né, ela tem esse acompanhamento psiquiátrico, tá? Que indicará o uso de medicamentos. Quando a gente fala de esquizofrenia, então, gente, pode ser um conjunto de coisas, tá? Então, pode ser que a pessoa tenha distúrbio da linguagem, pode ser que a pessoa tenha... ela não precisa ter tudo isso, não. Pode ser um ou outro também. Ela pode ter, então, essa sensação aí, né, que às vezes alguém está conversando com ela, que ela está ouvindo vozes, tá bom? É necessário acompanhamento, então, né, psiquiátrico, que indicará aí o uso do medicamento, que tem alguns medicamentos que cortam esse efeito psicótico, né? Igual eu falei, esse efeito que a pessoa fica fora da realidade, né? E esses medicamentos, né, são os antipsicóticos, tá? Como a risperidona, quetiapina, né? Clozapina, olozapina, a turma do pina aí, que são os antipsicóticos, tá? Por exemplo, minha mãe toma lá uma risperidona, então quer dizer que ela é esquizofrênica? Não, tá? Pode ser que ela tenha, às vezes, um distúrbio de linguagem, pode ser que ela tenha, às vezes, uma confusão mental, pode ser que ela tenha, às vezes, um delírio, e toma esses medicamentos, tá bom? Mas não quer dizer que ela seja uma esquizofrênica. Para ser esquizofrênica, a gente precisa de ter mais dados aí, tá? Os antipsicóticos não é só para esquizofrenia, tá? Kelly, Oi, Lúcia. uma pessoa que entra em coma alcoólico, que fala essas coisas todas, pode ser encaixada como esquizofrenia? Ou não? Mas é só quando ela está em coma alcoólico? Quando entrava em coma alcoólico, via essas coisas todas, falava um montão de coisas. Pode ser, a gente não pode falar que ela é uma pessoa esquizofrênica, tá? Aí a gente precisaria de mais dados. Mas a gente pode falar que naquele momento ali ela está tendo um surto psicótico. Aí a gente pode falar que tudo que foge da realidade da gente, né? Vamos dizer assim, que coloca a gente, né, num outro estado, vai ser surtos psicóticos. Por exemplo, então beber demais, você sai da sua realidade, do seu normal. Então você está tendo ali um transtorno psicótico, mas não quer dizer que você seja esquizofrênico, igual, por exemplo, né, a gente bebe, fica tonto, por exemplo. Ali naquele momento ali, a gente chama isso, né, de psicose, que você está fora da sua realidade, porque você não tá normal, vamos dizer assim, né, porque você está sob efeito de álcool. Outra coisa, a pessoa que desmaia, quando a pessoa desmaia, sei lá, está com a pressão muito baixa, né, ela está no momento ali que ela não está 100%, então ela pode ter esses transtornos psicóticos momentâneos, né? Mas não quer dizer que ela seja uma pessoa esquizofrênica. Por exemplo, eu bebi demais, eu passei mal, eu entrei em coma alcoólico, eu desmaiei, né? Mas passou aquilo ali, eu voltei ao meu normal, então estou normal de novo. Agora, se isso persiste até, assim, em vários momentos, até quando eu não estou bebendo, por exemplo, efeito de drogas, né? A pessoa entra em um estado psicótico, né? Porque a pessoa não fica no estado normal. O estado normal, gente, que a gente fala é o estado que a gente está agora, né? É o estado de que tá ok, eu estou aqui com a minha consciência, né? Eu consigo perceber cheiros, sons, né? Dentro, como se diz, né? Dentro da normalidade aí, né? Tipo assim, eu não estou com percepção errada de nada, né? Eu não estou fora aqui do meu mundo, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se eu beber, acabou a aula aqui, agora eu vou tomar ali uma cerveja, um vinho. Se eu fico bebendo por muito tempo, eu vou começar a ficar tonta, né? E esse tonto, ele me tira do meu normal. Aí a gente está tendo ali um episódio psicótico, porque a gente está fora do nosso normal, mas isso não quer dizer que a gente seja esquizofrênico. Para ser esquizofrênico, eu tenho que continuar percebendo isso e ficar nesse estado por muitos dias. Tá bom, Lúcia? Então, só bebeu e ficou em coma alcoólico, começou a pensar essas coisas? Não. Tá. Obrigada, Kelly. Por nada. Mas, por exemplo, se isso continua aí pela semana inteira, sim. Aí a gente pode começar a pensar que tá? Mas tá. A pessoa já morreu, já.
É que você estava falando, eu lembrei, né, Aham. do caso, que foi até aqui na minha casa mesmo, era até meu irmão, que tinha essas visões, ele ficava aqui comigo, ele bebia muito, né? Aham. Mas eu já... Mas, Eu lembrei, mas morreu decorrente da bebida? Ou porque verdade. ele fez alguma coisa, sei lá, que a voz mandou ele fazer? Não, ele via, eu via, ele via, e pegava que os crucifixos aqui de casa, falava que estava vendo as coisas, aí ficava por um bom tempo aqui, assim, em casa, assim. Ele morreu decorrente da bebida, assim. Ah, tá. Então pode ser que sim, né? Pode ser que nesse caso aí, se era sempre, pode ser que talvez ele fosse mesmo. Já Não? poderia encaixar, né? Poderia. Eu falei, um dia só não, né? Mas Não, assim, mas era muitos sempre, dias aí sim, tá? mas já era sempre, assim, que a gente passava por essa situação aqui. Pode ser que muitos dias, tendo isso, pode ser que caracterize assim, tá? Tá bom, Kevin, obrigada. Por nada. Então, é necessário fazer, né, acompanhamento psiquiátrico, tá, desse paciente. Além disso, né, orientar a família, porque é muito importante, né, igual a Lúcia está falando aí, né, que parece que o irmão dela também sofria disso. É muito importante porque o pessoal fica desorientado também, né, sem saber o que faz com a pessoa, né, é muito desgastante para a família que tem, né, porque a esquizofrenia, gente, se o paciente estiver medicado, né, e controlado, é uma pessoa normal, tá? Ela não vai ter. Se os delírios forem controlados, vai viver vida normal, trabalhar normal, fazer tudo normal. O problema é se não tiver em equilíbrio. A gente sempre vai pensar isso. Todo de doença mental. Será que a pessoa está equilibrada? Se a pessoa tiver equilibrada, é uma coisa. Mas se a pessoa não tiver em equilíbrio ali, aí ela vai dar problema. E dá problema para a família também, tá? Ok, Oi. boa noite. Boa noite. Deixa eu ver A, aqui. esquizo- a esquizofrenia, ela é genética? Hereditária? Tem algo a ver? Não, deixa eu pensar. Depende. Mas assim, eu acho que eu vou falar com você que não é não, porque para ser hereditário vai ser assim, casos muito raros. Costuma, por exemplo, na família, por exemplo, acho que não vai ser hereditário, não. Vai depender da pessoa. Entendi. Alguns casos são, por exemplo, assim, não alguns casos de esquizofrenia, alguns casos de doenças mentais, por exemplo. Mas esqueci aqui agora, gente, o nome que é. Eu vou lembrar aqui até o final da aula e falo para vocês. Mas alguns casos são hereditários. Eu até cheguei a falar aqui numa outra, acho que no quarto módulo. Mas a esquizofrenia, não. Nós vamos pensar que isso porque são casos muito raros. Nós vamos pensar que é mais uma questão do indivíduo mesmo, pessoal, tá? Pode ser que eu desenvolva isso, pode ser que não. E aí a gente... Mas geralmente então quer dizer que você pode desenvolver uma esquizofrenia de algum problema que você possa ter durante a sua vida, durante alguma Aham. passagem da sua vida que te marcou e faça você começar a ter esse comportamento. Pode, né? Por exemplo, assim, pode ser que o uso de muito álcool pode acarretar, o uso de muita droga pode acarretar, pode algum acontecimento assim, sei lá, uma morte na minha família vai fazer com que eu seja esquizofrênico. Não. Aí a gente vai entrar mais uma questão de depressão, pode gerar um caso de ansiedade, mas um caso de esquizofrenia, não. A esquizofrenia ela vai mexer muito com o nosso sistema nervoso. Tá? Então, vai ser uma disfunção nesse sistema, porque ele vai tirar a gente ali do nosso normal, vamos dizer assim, do nosso mundo. Então, tem que acontecer coisas maiores, por exemplo, assim, uma questão de uma má alimentação, por exemplo, uma questão de falta de algum tipo de alimento pode causar, às vezes, esquizofrenia. Tá? Por exemplo, falta de vitamina B12, que é encontrada na carne, por exemplo, né? Ela, em quantidades muito baixas, ela faz com que a gente entre em delírio, né? Então, pode ser que, se isso não for regularizado, pode ser que depois eu tenha um caso de esquizofrenia, tá? A gente tem que pensar, gente,
que a esquizofrenia, esse transtorno psicótico, ele pode ser de várias coisas. Pode ser em questão de delírio, pode ser em questão de vozes, pode ser em questão de percepção. Tá? Não é, a esquizofrenia é um conjunto de coisas, não é só uma única coisa. Tá? Então, algumas coisas podem ser que seja da genética, mas aí tem que ser, é muito raro nessa questão de esquizofrenia acontecer isso. Tá, Guilherme? Tá jóia, tá jóia. Até gente, não fugiu muito da minha cabeça. Até o filho do Marcos Mion tem esse transtorno mental. Eu esqueci. Fugiu muito aqui agora. Eu ia falar que é genético ele. Autismo. Lembrei, autismo. Casos de autismo, ele é de genética. Tá? O autista, ele vem da genética. Por exemplo, é uma condição. A pessoa já nasce daquela forma. Tá? Agora, a criança já nasce autista. Ela não vai se tornando autista, não. Ela vai desenvolvendo o autismo. Mas ela já nasce assim. Agora, por exemplo, a esquizofrenia é algo que você vai adquirir depois. Geralmente, é muito difícil ter uma criança esquizofrênica. Geralmente, isso vem aí no final da adolescência para a vida adulta. Então, assim, pode ser que eu tenha alguma coisa ali da minha genética que vai influenciar, por exemplo, né? Às vezes eu não tenho na minha genética uma questão que eu não consigo captar ali, uma questão de uma alimentação, de uma vitamina. Aí pode ser que no futuro isso me prejudique. Mas eu não vou nascer esquizofrênico, tá? Igual eu vou nascer autista, por exemplo, tá? A pessoa, por exemplo, né? Eu vou nascer psicopata, por exemplo, né? A pessoa que tem a pessoa que é psicopata, ela já nasce nessa condição. Ela não vai se tornando ao longo do tempo, não. Ela só vai aperfeiçoando esse lado ao longo do tempo, tá bom? Então, a esquizofrenia não... Pode ser que tenha um quê de genética, mas não vai ser determinado pela genética, não. Tá? Então, né, acompanhado aí pelos remédios, né? Tem que ter a medicação correta para equilibrar, sempre pensar nisso, tá? Terapia ocupacional, né? Fazer alguma coisa que ocupa esse paciente. A questão da nutrição, igual eu falei com vocês, né, gente? A gente faz esses exames aí, por exemplo, de vitamina B12, né? Meu avô, ele estava com uma confusão mental. Por exemplo, ele acordava, ele não sabia que dia que estava, onde que estava, questão de tempo e espaço. Então, a gente vai pensar que a esquizofrenia é a pessoa que ela não está no tempo e espaço igual o da gente. E aí ele ficava... Por exemplo, ele vai para a roça, aí ele vai para a roça sempre de manhã, mas aí ele acordava, por exemplo, depois do almoço, assim. E aí ele já trocava de roupa achando que estava 6 horas da manhã de novo. E na hora que a gente foi ver, era falta de vitamina B12, né? Então, a vitamina B12, ela causa essa confusão mental na gente. Falta de vitamina D, né? Então, não necessariamente quando a gente pensa assim, nessas questões de doenças mentais, uma falta de vitamina no corpo da gente causa um estrago muito grande, né? E essa vitamina B12, por exemplo, né, por questão de memória, então a pessoa começa a perder memória, se ela estiver muito baixa, aí a pessoa fala, tá com Alzheimer, né? Mas não, às vezes é uma falta de vitamina, né? Isso aí a gente faz exame de sangue. Ao mesmo exame de sangue que a gente faz lá o de serotonina, que é o hormônio que a gente vê as questões de depressão, né? Se ele estiver muito baixo, a gente vai estar no estado depressivo também. A gente faz isso no exame de sangue, a gente descobre, né? Algum tempo atrás aí eu estava me sentindo muito cansada na parte da tarde. Eu quase não produzia nada na parte da tarde. Na parte da manhã eu era ótima, mas chegou à tarde, eu lutava para conseguir entregar meu trabalho. E aí eu fui fazer os exames, né? E aí a minha vitamina B12 estava muito baixa. Aí a gente toma aí, né? Acho que a maioria não, né? Mas algumas pessoas aqui com certeza já tomou vitamina B12, que é uma vitamina muito comum de tomar, assim, quando ela tá... A gente começa a passar mal aí, os médicos começam a pedir vitamina B12. Mas eu tomei 9 injeções de vitamina. A médica falou comigo assim, não sei como que eu estava conseguindo levantar da cama. Então, às vezes a gente acha que é um estado depressivo, mas às vezes é uma falta ali de alimentação. E a vitamina vem da... Essa vitamina, o principal ativo dela vem da carne, né?
Aí eu até perguntei ao médico, falei, quem é vegetariano, né? Como que faz? Aí ela falou que tem que tomar suplementos, aí tem que tomar as vitaminas, tá? O transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é a doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis no humor, tá? Variando entre depressão, né? Que consiste em tristeza e desânimo, né? E mania, né? Impulsividade, características excessivas e extrovertidas. Então, quando a gente fala de transtorno bipolar, gente, quando a gente fala que a pessoa é bipolar, o grupo que for apresentar para o bipolar, ele vai explicar isso para a gente melhor. Mas ele tem duas fases, né? Que a gente chama fases de mania. Mas não é mania de jeito de ser, é mania da palavra... É um outro tipo de mania, tá? Então, a gente pega essa mania e a gente coloca ela, né, num estado depressivo muito grande, que aí a gente fala, né, que ela está na mania de depressão profunda, é muito profundo. Quando a gente pensar em transtorno bipolar, é dois polos mesmo, né? Não tem um meio termo aqui. Ou ela está muito para baixo, tá? E aí é muito perigoso que nessa fase começa a ter vários pensamentos suicidas, ou esse transtorno ela está muito baixo, ou então ela está na mania, né? De extrovertida, ela está na mania muito eufórica. Ou ela está muito eufórica. Você fala assim, vai daqui, eu moro em Bela Vista, então fala assim, vai daqui lá em Jamalevade agora, fazendo favor. A pessoa vai, assim, com ânimo, pau quebra, né? Vamos dizer assim. Então, ela tem essas duas fases. Geralmente, ela fica aí uns 15 a 20 dias em cada uma dessas fases. Então, é muito nítido, né, disso acontecer. Você fica muito para baixo, muito triste, e é muito perigoso quando ela está nessa fase triste, porque ela vem os pensamentos suicidas, né? E aí pode ser muito perigoso, mas é também perigoso a questão do excesso, tá? Aquela pessoa, por exemplo, sei lá, meia-noite ela está arrumando a casa inteira. Aquela pessoa que tem energia não para, né? A pessoa não dorme direito, a pessoa fica acordada ali o tempo inteiro. Aquela coisa assim, que você fala, gente, pelo amor de Deus, onde que desliga? Então, todos os dois polos, né, vão ser muito ruins, né? Porque uma pessoa não descansa nunca, a pessoa só está ali, ó, eufórica, fazendo tudo o tempo inteiro, né? E o outro, a pessoa está no estado muito para baixo, né? Muito para baixo. E aí vai de um para o outro. Não tem esse meio termo, agora eu estou ficando melhor aqui, não, né? Ela pula de um para o outro muito rápido assim, né? Fica 2 semanas em cada um, e aí na hora que você acha que está melhor, ela é eufórica demais. Então, para a família é muito cansativo, tá? O transtorno bipolar, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. O transtorno bipolar, ele vai ser aí tratado com algumas medicações, tá? Inclusive até alguns antipsicóticos, igual a quetiapina, por exemplo, que mexe com essa questão do humor, tá? O que ele vai fazer? Ele vai estabilizar o humor aí do paciente. Então, o paciente também tem uma vida normal? Tem, vai viver normal. Porém, que ele tem que ter a medicação correta também, tá? E para você diagnosticar um transtorno bipolar, demora muito tempo. Tá? Não é tão fácil diagnosticar assim um tratamento bipolar. Porque primeiro você acha que a pessoa está depressiva, depois você acha que pode ter um quê de esquizofrenia, e até você diagnosticar esse transtorno bipolar, ele vai precisar de algum tempo para o médico avaliar, geralmente, essa fase muito depressiva e essa fase muito eufórica, tá? Então, só vai constituir aí transtorno bipolar se tiver essas duas fases, tá? Muito para baixo e alegre excessivamente. Mas quando eu falo alegre excessivamente, é excessivamente mesmo. Igual eu falei, da pessoa não conseguir dormir, da pessoa ficar pilhada o tempo inteiro. Então, todos os dois lados é muito ruins, tá? Ah, eu acordei mal hoje, essa semana eu fiquei mal, mas semana que vem eu melhorei. Será que eu estou com transtorno bipolar? Não. Né? Ah, eu estou pré-menstrual, TPM, estou com transtorno bipolar? Não. Isso é muito senso comum, né? A gente brinca, né? Fala, nossa senhora, ao transtorno bipolar, mas não. São coisas completamente diferentes, tá? Questões hormonais provocam isso na gente, tá bom? Essa coisa do humor. Oscilações de humor é completamente normal.
nem todo dia a gente está com saco aí para tudo, né? Às vezes a gente está aí num dia muito mal. Aconteceu alguma coisa, estou preocupada com alguma coisa. Então, assim, isso aí é tranquilo. O que eu não posso é estar numa fase muito para baixo e numa fase muito eufórica, que aí vai caracterizar esse transtorno bipolar, tá? O tratamento costuma ser feito com medicamentos, né, estabilizantes de humor, né, como carbonato de lítio, por exemplo, que deve ser recomendado pelo psiquiatra, tá? O carbonato de lítio, gente, é um dos principais medicamentos para o transtorno bipolar, tá? Que ele vai estabilizar esse humor, ele vai deixar a pessoa ali, ó, no médio, né? A pessoa tem a sensação que ela está melhor. Aí ela para de tomar o remédio, ela entra lá na fase depressiva de novo. Porque a primeira fase que vai vir vai ser a fase depressiva. Então, por isso que não pode deixar de tomar a medicação certa, não, tá? Principalmente esses transtornos que são contínuos aí na vida da gente, tá? Temos aí o transtorno de alimentação. Ô, Michele, ó, Kelly. Oi. É porque eu trabalho com tanta mulher que eu até troco os nomes. Não tem problema, não. Oi. Deixa eu te perguntar, igual você falou aí, né, desse daí, como que fala? Que até saiu. Transtorno bipolar? Isso, deixa eu te perguntar, isso é uma doença crônica que a pessoa já nasce ou vai tendo com o tempo? Tipo assim... O bipolar, ela vai tendo com o tempo. Ela pode ser que ela tenha alguma predisposição para isso, tá? Você acha que... Mas com o tempo. Ah, tá. Se a pessoa for sozinha, pode ser por causa disso, solidão, esses trem também causa isso, né? Aí vai ser muito pessoal. Assim que a gente tem que ver, tipo assim, por isso que é difícil falar assim, porque tem que ter muito histórico da pessoa, porque tem gente que é super tranquilo e fica sozinho e não tem nada. Tem gente que gosta de... Por exemplo, eu tenho uma avó que ela adora ficar sozinha. Ela gosta que a gente vai lá, mas assim, vai lá rapidão e volta. Tipo assim, cada um por sua casa. Ela não gosta de muita gente na casa dela. Ela lida muito bem com isso. Então, assim, tem pessoas... Então, assim, a questão de ser sozinho ou não vai ser muito pessoal. E aí não vai determinar, talvez, uma doença por causa disso. Aí tem que fazer uma análise mesmo, assim, da vida, o que vai caracterizar esse transtorno vai ser sempre essas manias. A mania depressiva muito grande e a mania eufórica muito grande. Tá? Ah, entendi. Ser sozinho ou não vai interferir muito, não. Tá? Porque pode ser que a pessoa lida bem com isso. Tá bom? Que esse aqui também é um estabilizante, precisa de estabilizar esse humor desse paciente também. Então, não tem muito a ver ficar sozinho, não, tá? Aí, depois que a pessoa tem um transtorno bipolar, não é bom que ela fique sozinha, porque aí, né, ela precisa, pelo menos, ter esse acompanhamento aí, ver se está tomando o remédio correto. Mas só ficar sozinho não vai determinar isso, não, tá? Então, a gente tem aí, né, o transtorno alimentar, né? Que a gente fala aí da questão da anorexia, né, nervosa, é caracterizada aí pela perda de peso intencional provocado pela recusa à alimentação, né, distorção da própria imagem e medo de engordar, tá? Então, a gente vai pensar assim que a anorexia, gente, é um medo excessivo de engordar, né? A pessoa chega em estados extremos ali, e ela sente o prazer em não comer para não engordar, tá? Então, assim, tem essa característica. Então, a pessoa que sofre de anorexia, ela sente esse prazer de estar naquele... Ela não reconhece o corpo tão magro, né? Então, ela sempre vai achando que ela precisa emagrecer mais. Ela tá lá, pele e osso, que ela ainda acha que ela vai ter que emagrecer mais. Mas isso está no desejo, tá? Então, a pessoa que sofre de anorexia, ela tem um desejo de não comer nada, né? Assim, da mesma forma que a gente tem um desejo ali de comer alguma coisa muito gostosa, a pessoa que sofre de anorexia, ela tem esse desejo de não comer nada. Ela sente prazer em ficar sem comer tranquilamente, tá? Já a bulimia, né, consiste em comer grande quantidade de comida e, em seguida, tentar eliminar as calorias de forma prejudiciais, tá? Como pela indução do vômito, uso de laxantes, exercícios físicos intensos ou jejuns prolongados, tá?
Os distúrbios alimentares são mais comuns em jovens e têm sido cada vez mais frequentes pela cultura e da valorização da estética. Então, a anorexia, ela tem esse prazer em não comer, e a bulimia, ela já é a compulsão, ela já come muito, né? Então, a pessoa come, acabou de comer, vem a culpa, tá? Veio a culpa, aí a pessoa vai no banheiro, toma laxante, a pessoa induz o vômito, tá? Geralmente, as pessoas que sofrem bulimia, ela tem até um problema na garganta, né? De tanto que coloca o dedo, às vezes caneta, e vai prejudicando, tá? A garganta da pessoa, tá? A pessoa que chega na anorexia, por exemplo, né, ela chega num estado ali tão magro, que ela para de ter até menstruação, para vocês terem ideia, né? E o corpo, ele não sabe mais o que fazer, ele vai retendo ali toda a energia que pode, mas muitas das vezes a pessoa precisa de uma internação, tá? Porque daqui a pouco, né, o músculo da gente não consegue mais sustentar os ossos. Aí é um esqueleto mesmo, né? Assim, bem dizendo, e aí a pessoa precisa ali de alguma medicação, um soro, né? Começar ali a introduzir vitaminas para ela poder recuperar esse músculo dela, porque senão daqui a pouco a pessoa cai mesmo, tá? De tão magra que fica. E tudo isso se dá, né, por causa dessa questão aí da cultura, da estética, né? A gente vê cada vez mais aí o pessoal só bonito em capa de revista, né? E a gente não imagina que aquilo ali, às vezes, é Photoshop, aquilo ali é uma questão de ângulo, né? E aí a gente começa, principalmente as mulheres, né? Apesar que acometem homens também, tá? Mas é mais frequente em mulheres, porque a gente é mais cobrada com essa questão daí de ter o corpo perfeito, de estar sempre bem, né? Que não pode ficar nunca ali com uma celulite uma ou outra, tem que ser sempre dentro do peso ideal. Para quem isso, né? E a gente sofre muito com isso também, tá? Então, isso acomete mais mulheres. Não existe um tratamento simples para curar os transtornos alimentares, né, gente? Sendo necessário tratamento psiquiátrico, psicológico, nutricional, tá? E é mais difícil ainda para a anorexia, né? Porque ela ainda tem que aceitar essa questão da alimentação, né? Os medicamentos costumam ser indicados aí, né? Principalmente em casos de doenças associadas como ansiedade ou depressão, tá? Então, geralmente também a pessoa vem aí com alguma dessas questões, tá? Questões, além dos transtornos alimentares, né? Vem também aí como, às vezes, com uma crise de ansiedade, uma crise de depressão também, tá bom? Ô, Kelly, eu li uma vez, ou algumas vezes, que geralmente pessoas que sofrem de bulimia, mulheres que sofrem de, vou dar exemplo de mulher, né? Que acontece mais casos, que a gente vê com mais frequência. Chega a uma situação tão degradante o organismo que ela não pode, no tratamento, ela não pode comer muito, porque senão o corpo não tem força suficiente para absorver os nutrientes, ela pode ter uma parada cardíaca, e também não pode comer pouco. Então, até no tratamento da pessoa com anorexia, ela corre o risco de morrer. É impressionante o limite que o organismo chega. O da anorexia, Guilherme, ele chega muito no extremo. O pessoal do grupo aí de anorexia pode trazer isso para a gente, e esse exemplo também, né? Ele chega muito no extremo. Igual eu falei, gente, é praticamente um esqueleto mesmo, né? E aí o corpo não tem força para segurar os nossos ossos, né? E aí é um tratamento a longo prazo, né? Você falou, você não pode injetar muita comida, porque senão não tem como. É como se ele gastasse todas as energias dele para manter ele vivo, né? Então, tipo, o corpo não tem mais de onde tirar, não tem mais gordura de onde tirar, não tem mais músculo de onde tirar, e aí ele fica muito fraco, né? Igual eu falei, para até o processo aí, né, natural da mulher, da questão da menstruação, né? Para. A pessoa não começa a não ter mais menstruação. É a mesma coisa de alguém quando faz cirurgia de estômago, né? Apesar da pessoa, quando faz cirurgia de estômago, ela tá lá naquele período lá, ainda. Acabei de fazer cirurgia de estômago, eu tô gordinha ainda. Mas eu mesmo assim, eu posso comer aquele copinho lá de café, de 50 ml de alimento, né? E a mesma coisa com quem sofre de toque. Por mais que eu não posso, né? Eu preciso de engordar, mas tem que ser uma coisa gradativa, porque senão pode acontecer isso que você falou mesmo, né? A pessoa pode chegar até ter uma parada, né?
Não, aí, minha filha, tem coisa demais de negócio de anorexia. Tem muitos famosos que tem, que tem não, né? Que já teve. Não, tem muita coisa que o povo faz, né? Assim, de você ficar horrorizado, né? Ficou de pilha, comer algodão. É um trem muito cabuloso. Mas a gente entende, né, que sempre quando essas pessoas estão nesse nível, é porque elas não estão equilibradas, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? TOC. Também conhecido como TOC, né? Esse transtorno provoca pensamentos obsessivos e compulsivos, tá? Que prejudicam a atividade diária da pessoa, como exagero em limpeza, obsessão por lavar as mãos, necessidade de simetria, né? Que é de estar igual às coisas, tudo organizado, né? Ou impulsividade para acumular objetos, por exemplo, né? Então, a pessoa que sofre de TOC, gente, né, e tem esses dois tipos de momentos, né, que é o obsessivo é como aquele capetinho que fica falando no ouvido da gente, né? Aquelas vozes que a gente fica ouvindo o tempo inteiro. Né? Por exemplo, você tá no supermercado falando, não, tem que organizar essa prateleira aí, ó. Tem uma cor ali diferente da outra. Você não está ouvindo, isso não está ouvindo isso de lugar nenhum, está ouvindo da sua cabeça, né? E o obsessivo, ele tem esses pensamentos, né? E aí tem outros pensamentos também do obsessivo, como, por exemplo, eu estou num lugar e, sei lá, eu estou numa missa. Aí vem aquela ideia assim, não, preciso de xingar esse padre. Mas eu estou numa missa, como que eu faço isso? E aí você vê uns pensamentos assim, que você não consegue controlar, né? Então, a gente tem esses pensamentos, o tempo inteiro dá vontade de a gente fazer algumas coisas que vem na cabeça da gente e a gente não pode fazer, tá? Esses pensamentos são chamados de pensamentos obsessivos, tá? Até um certo ponto, né? Vamos ver aí que a gente fica na normalidade porque a gente ouve, dá vontade de fazer aquilo que a cabeça da gente, vamos dizer assim, fala, mas a gente não faz, né? Porque a gente tem esse controle. Lembra lá do id, ego, superego, né? Que eu expliquei. A gente consegue ter o controle. Então, esses pensamentos obsessivos é como se fosse o id, tá? O tempo inteiro falando para a gente fazer as coisas o tempo inteiro, né? E aí a gente tem o ego, né, para ponderar. Então, vamos pensar que esses pensamentos obsessivos é o id o tempo inteiro falando para a gente fazer as coisas ali que satisfaçam a gente e coisas que a gente às vezes não queria fazer e a gente tem que parar para pensar. O compulsivo, né, vai ser essa questão aí da organização, por exemplo. Então, eu fico horas aqui fazendo a mesma coisa, eu fico horas organizando tudo de forma assimétrica, porque o toque não é só colocar as questões no lugar, né? O toque não é só eu pegar ali umas coisas e pôr ela tudo organizado, não, né? Eu posso ter outras questões, por exemplo, de checagem de casa, né? Aí a pessoa fica ali umas 20 minutos só para sair de casa, porque ela tem que ficar conferindo toda hora a porta, né? E aí, de lavagem das mãos. Mas não é que eu tenho que lavar a mão toda hora, é que lavar a mão, às vezes, até a mão ferir mesmo, sabe? Então, assim, coisas muito ruins, né? Então, não é só uma questão de organização. A pessoa que sofre de toque, às vezes a gente brinca assim, não, acho que eu tenho um toque, né? Porque podia ser organizado. Não, tem a questão da organização, né? De visualmente ficar mais bonito, determinadas coisas. Mas a pessoa que sofre de toque, por exemplo, se ela chega no supermercado, tiver alguma coisa fora do lugar, enquanto ela não arrumar o supermercado inteiro, ela não vai embora. E aí você pode fazer tudo que a pessoa passa até mal, né? E aí vem esses pensamentos obsessivos do tipo assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer, se eu não fizer isso, fulano vai morrer. E aí começa a colocar essas coisas na cabeça e a pessoa vai lá e começa a fazer, tá? Então, o tratamento, né, para o obsessivo compulsivo é orientado aí pelo psiquiatra, tá? Com injeção de remédios antidepressivos, tá? Como a clomipramina, paroxetina, fluoxetina, sertralina, tá? Também usados aí em casos de depressão, né? Mas também usados aí no transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que vai fazer o quê? Que vai fazer que a gente não tenha esses pensamentos ruins, tá? Sendo também recomendado aí fazer terapia cognitivo-comportamental, né? Que é aquela terapia que a gente fez até aquele exercícios, né? Que eu falei com vocês dos ratinhos, que é do condicionamento, tá? Então, a gente vai condicionando a pessoa a não...
que não precisa de ficar ali o tempo inteiro organizando. Aí a gente tem que ir tomando cuidado, né? Para poder modificar esse comportamento dela, às vezes, da questão da organização, da questão da limpeza, né? Tem gente que se deixar, sei lá, uma coisa fora do lugar, acabou a vida da pessoa, né? Mãe, principalmente, às vezes a gente fala, né, que as mães todas têm toque, né? Mas, assim, é algo, quando a gente fala, assim, de forma geral, beleza, gente, mas a gente tem que pensar que é algo que, às vezes, prejudica a vida da pessoa, tá? Então, a pessoa, às vezes, vai deixar de trabalhar porque ela tem que conferir, né? Ela vai chegar, às vezes, cansada do trabalho, vai começar a arrumar a casa, vai começar a fazer tudo, colocar tudo no lugar, e aí atrapalha o casamento, atrapalha a criação dos filhos, que a pessoa só fica ali fazendo a mesma coisa. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão, assim, que atrapalha muito a vida da pessoa, né? Porque um toque aqui, outro ali, todo mundo tem, né? Uma questão de organização, todo mundo tem, né? Até quem não tem, né? Com questão de organização, né? Por exemplo, um acumulador, por exemplo, ele é uma pessoa que sofre ali de toque, né? E aí você vê lá, nesses programas de televisão aí, né? Acumuladores compulsivos, né? Aquilo ali também é um tipo de toque, tá? Não é questão só de organização, não. É tudo que eu vou fazer, assim, de forma muito compulsiva, tá? Então, muito obsessiva. Então, eu vou juntar muita coisa para mim, vou ferir minhas mãos de tanta questão de limpeza, né? Que prejudica a vida da gente, né? A gente vai colocar aí como prejudica a vida nessas questões né? De acumular, de organizar, aí a gente vai considerar aí como toque, tá? O toque também, né, não é hereditário, pode ser que alguém tenha uma predisposição, né, mas não vai ser determinado pelo meu nascimento, mas a gente vai criando alguns rituais, algumas coisas, principalmente a gente vê quem tem filhos, viu, gente? Né? Se tiver muito ritual, observa, porque todo mundo tem o seu ritual, né? Mas se isso atrapalha, às vezes, uma rotina, a gente começa a ficar atento, viu? Então, a gente tem, né, o diagnóstico aí, né, conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o DSM-5. As principais transtornos mentais, né, são transtornos psicóticos, tá? Como esquizofrenia, ou transtorno delirantes, transtorno de personalidade, tá? Como dos tipos paranoide, antissocial, borderline, histriônico, narcisista, por exemplo. Transtornos de personalidade a gente aprende lá no 4º módulo, tá? A gente tem os transtornos relacionados ao uso de substâncias como drogas ilícitas, né? Álcool, medicamentos ou cigarros, por exemplo. Transtornos neurocognitivos, tá? Como delírio, Alzheimer, outras demências. Temos transtornos aí, né, do desenvolvimento, como deficiências intelectuais, transtornos da comunicação, tá? Autismo, déficit de atenção e hiperatividade, tá? Ou alterações dos movimentos. E temos aí os transtornos dissociativos, tá? Como transtorno de despersonalização e desrealização ou amnésia dissociativa, né? Que isso aqui está mais relacionado aí com a questão da memória. Então, aqui são que alguns dos transtornos que tem no manual, tá? A gente tem, né, existem aí outros tipos de transtorno, igual disfunções sexuais, transtorno de sono-vigília, transtornos parafílicos, né, relacionados ao desejo sexual. Então, a gente tem várias coisas. Existem ainda esses diversos... Oi, Romana. O DNV encaixa em qual transtorno? Qual? O DNV. Qual que é DNV? Distúrbio neurovegetativo, é mais conhecido como PITI. Não sei. Ah, tá. Obrigada. Como PITI? A gente fala assim, DNV, mas geralmente o pessoal fala PITI, quando a pessoa simplesmente surta. Ah, tá. Assim, tem... Se a gente, igual eu falei, aqui, ó, se a gente pegar esse manual aqui, a gente vai ver lá que tem 200 páginas. E nele tem infinitos tipos de transtornos, tá?
Aí eu trouxe alguns aqui, mas eu não conheço todos os transtornos, não. O PT aí a gente tem que ver, porque o PT também a gente tem um senso comum equivocado aí com ele. Nenhum PT é sem uma causa. A gente tem que pensar assim, o que levou a pessoa a fazer aquilo ali? Tá? Então, só de PT eu não conheço, não. Tá bom, obrigada. Nada. E aí existem diversos outros tipos de transtornos, né? Como relacionados a problemas sociais, educacionais, profissionais ou econômicos. E aí a gente tem esse manual, né? É um manual que, por exemplo, quando a gente vai colocar, gente. Peraí, só um pouquinho. Quando a gente vai consultar, né, que o médico coloca lá o CID, né, CID tal, né, que é para doenças, o fulano foi consultar CID não sei quanto, né, porque, sei lá, tá com gripe, aí CID não sei o quê, número, né, sempre tem isso no papelzinho que a gente recebe lá do médico, né, no prontuário, que o médico entrega para a gente, na receita, sempre vai ter, né, no atestado, o CID. E aí, quando a pessoa tem problemas mentais, né, ela também tem um CID de problemas mentais, de transtorno. Igual eu falei, aquele DSM-5 ali, né, tem quase todos os transtornos aí que existem, né, porque ele vai atualizando em tempos, né, então tem quase todos os transtornos. E ali também, por exemplo, eu estou com um transtorno aí de personalidade tal, né, sei lá, narcisista. Aí vai ter o CID específico. Aí o médico também coloca esse CID específico na receita ali do paciente, tá? Então, e no prontuário também. Então, muitas das vezes, quando vocês chegarem lá para fazer estágio, por exemplo, vocês vão ter lá CID tal e CID tal, né? E aí, quando vocês procuram na internet, hoje em dia a gente joga no Google, aí já aparece o nome do CID. Mas nos hospitais também tem sempre esses dois manuais, tá? O do CID, de CID-10 mesmo, né? O DSM, que é de transtorno, tem o CID-10, que é da psicologia também, né? Psiquiátrico. E aí vocês podem conferir também, né? Porque muitas vezes eles não colocam o nome do que é, mas tem o CID. Então, sempre lembrar de olhar também, tá? Mas hoje, como a gente tem aí o Google, né? É só jogar ali no Google o nome do CID que estiver lá no prontuário, que vocês vão saber também qual paciente que vocês estão lidando, com qual tipo de transtorno, tá bom? É claro que a gente, né, nem eu aí sei todos os transtornos, são muitos os transtornos, mas a gente traz, assim, alguns principais só para a gente, os mais comuns, né, vamos dizer assim, os principais que a gente tem aí no dia a dia, tá? Que tem muitos específicos, né, igual a Romana falou aí. Pode ser que tenha esses, né, bem mais específicos, mas aí eu nem conheço. E nem tem como trazer todos para vocês, porque são muitos, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre essas questões da aula de hoje? Vocês não estão estudando aí para a aula de Juliana, não, né? Vocês prestaram atenção, eu falando tudo aqui com vocês, né? Eu prestei, Juliana. Estão aqui. Não vocês não dão para a prova de daqui a pouco, não, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui agora. Pelo amor de Deus, falei demais. Oi, gente, então tá. Eu ia até acrescentar que no Netflix tem um filme que chama Tok Tok, que fala sobre pessoas Sim, bacana. Tem outros de toque também. Depois eu vou deixar uma lista de filmes para vocês lá na plataforma lá. Tok Tok é bacana. Sobre toque. Sobre ansiedade, só voltar aqui um pouquinho, gente. A Ivani pediu para falar um pouquinho sobre ansiedade. Antes da gente encerrar, os transtornos de ansiedade, né, são muito comuns, presentes, né, em cerca de 1 a 4 pessoas, tá, que vão ao médico. Eles são caracterizados por uma sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento, tá? São muito desagradáveis e costumam ser provocados aí pela antecipação de um perigo ou algo desconhecido.
né, é recomendado fazer terapia, né, com psicólogo, acompanhamento. Falei muito, a garganta secou, e a água também. Acompanhamento com psicólogo e muitas das vezes, né, outras medidas alternativas, tá? Como yoga, dança, tá? Exercício físico. Ansiedade, todo mundo tem, né? Isso é uma condição nossa, do ser humano, né? Quem às vezes não fica ansioso por alguma coisa ou outra, tá? Mas existem pessoas, né, que têm isso muito elevado, tá? Então, uma hora ou outra, gente, a gente sente mesmo um aperto no peito, parece estar sentindo uma falta de ar, né? Até um certo ponto é normal, mas tem gente que realmente sofre muito com isso e atrapalha muito a vida da pessoa, né? A pessoa que tem ansiedade, por exemplo, ansiedade crônica, né, que eu falo, né? Ela tem o mesmo sintoma de uma pessoa que está infartando, né? Então, se eu estiver tendo uma crise de ansiedade que agora, né, eu vou ter o mesmo sintomas, às vezes, que a pessoa que está infartando, porque a pessoa vai sentindo tão mal, com o coração tão apertado, com falta de ar, que ela vai ser caracterizada ali por infarto. No dia da aula, eu até brinquei com o Antônio, né, que se ele, por exemplo, recebe um chamado lá do CEVOL, de uma pessoa que está com essas condições de ansiedade, ele vai tratar essa pessoa como se estivesse sentindo infarto. Só vai descobrir que não é quando chegar no hospital e fizer um eletro e ver que é uma questão, né, mental e não uma questão do coração, porque o coração vai estar batendo normal, tá? Então, às vezes eu sinto o coração acelerado, né? Muitas das vezes o pessoal fala aí, às vezes dormindo a gente tem essa sensação, tá? Porque a gente, né, a gente não desliga. O cérebro da gente, ele dá uma pausa, né? Assim, ele entra no estado de relaxamento para o corpo, ele coloca o corpo da gente em estado de relaxamento para a cabeça da gente continuar trabalhando. Então, ele vai processando tudo que aconteceu no dia, tudo que eu tenho que aprender, tudo que eu tenho que aguardar. E aí, quando a gente está dormindo, o corpo está em estado de relaxamento. Então, a questão da ansiedade, né, às vezes atrapalha até essa questão, essa condição natural aí da gente, né, que vem tão forte, né, que atrapalha a gente até dormir. Então, muitas vezes o pessoal está dormindo aí e está com aquela sensação ruim de falta de ar e tal. Então, a ansiedade, ela não pode ser feita aí, né, falada como se fosse um mimimi, como se fosse um pitico, vamos dizer assim, né? É muito sério. Atrapalha aí muitas pessoas, né? Principalmente questão no trabalho, às vezes na escola, né? Às vezes tem gente que perde até... Alguém falou aqui, né, uma vez da entrevista de emprego, que a menina perdeu, né? Porque às vezes não consegue falar, fica muito nervoso. Então, a gente tem que aprender a controlar, tá? Eu conheço uma pessoa que é assim também. Oi? Eu conheço uma pessoa que é assim também. Qual que é o alimento melhor para a ansiedade? O que mais vai combater a ansiedade? Oxigênio. Respirar. Respirar fundo, isso mesmo. Acalmar, né? Não, assim, pode ser que depois ela fique num estágio tão grave, num estágio crônico, que pode ser que a pessoa precise tomar medicação para isso, né? Para controlar essas idas e vindas aí. Mas a melhor coisa para a ansiedade, o melhor remédio para a ansiedade chama oxigênio. Respirar, acalmar, contar até 10, respirar de novo, respirar, até que a pessoa consegue estar em estado de relaxamento, tá? Na aula, quando eu falei um pouquinho de ansiedade, que não foi hoje não, foi na semana passada. Quando eu falei de ansiedade, eu falei daquela respiração diafragmática, que é uma respiração que a gente faz, que é a respiração que os bebês fazem, né? É aquela respiração que a gente faz só com a barriga, né? Porque igual eu tô falando aqui, ó, eu tô puxando um pouquinho de ar, aí eu fico cansada, eu puxo mais um pouco de ar, isso não é bom, né? É uma respiração curta, essa respiração nossa do dia a dia da agitação. Então, né, procurem aí no YouTube depois como fazer essa respiração diafragmática com o nosso diafragma, que a gente respira profundamente e solta bem devagar, mas a gente vai fazer o movimento com a barriga, tá?
No YouTube vocês conseguem visualizar melhor. Se eu estivesse na sala de aula, ficava mais fácil de ajudar vocês, mas aqui no vídeo fica bem complicado. Então, procure essa respiração no YouTube aí, tá? Respiração diafragmática. Que aí, nesse momento, essa respiração a gente pode fazer em qualquer lugar. Pode fazer tomando banho, pode fazer no nosso trabalho, pode fazer dormindo. Não, dormindo não, né? Pode fazer na hora que vai dormir. Então, assim, dá para fazer em vários lugares, né? E aí, mas o melhor remédio vai ser respiração. Tentar ficar calmo. Kelly, Oi. essa respiração do diafragma, geralmente, quando a pessoa que fica na academia, não tem? Que tem uma rotina na academia, os carinhas que ficam lá, ele passa essa respiração para o abdômen, que geralmente ajuda no emagrecimento do abdômen, fortalecimento. Porque mexe com o abdômen, né? É a respiração que vai mexer com o abdômen. E só que como ela é uma respiração, vamos dizer assim, mais completa, ela vai ser uma respiração que vai ajudar a gente a acalmar, né? Porque essa respiração nossa do dia a dia, ela não é muito curta. Né? Então, é por isso que pode observar um bebê dormindo, ele mexe só com a barriga, ele não estufa o peito dele, não, ele vai mexendo só a barriguinha dele ali que mexe, ó, porque os bebês fazem isso. Depois a gente vai crescendo, né, vai acelerando aí na vida, e aí a gente vai perdendo essas coisas, mas é interessante a gente fazer essa respiração. Na hora que tá tomando banho e faz essa respiração, então, gente, nossa, é maravilhoso, é muito relaxante. E aí traz calma, tá? Ah, vai curar a ansiedade isso? Não só isso, mas no momento de crise, ajuda a pessoa, tá? Patrícia, queria falar alguma coisa, Patrícia? Queria que eu assisti, diz que é bom fazer todos os dias, né? Respiração, qualquer hora que você lembrar, você pode fazer. Né? Isso é uma respiração, só que você puxa e faz com o abdômen. Eu faço diariamente. Eu faço geralmente quando eu tô pedalando, tô cansado. Às vezes estou estressado também. E a calma, Henrique, você se sente mais calmo? Ultimamente tem funcionado bastante, tá? A gente precisa, porque tá difícil, né? Nós estamos aí em tempos muito difíceis. Realmente. A gente tem que tentar, pelo menos, controlar a nossa respiração aí para a gente conseguir, porque, nossa, tá... Que fase! Até sem palavras. A gente precisa muito de saúde mental, todos nós, né? Assim, tá muito complicado, por isso que a gente tem que mesmo ajudar o outro, né? Outra coisa também, gente... não, mas eu vou falar no dia do grupo da depressão. Não vou falar hoje, não, porque senão vai muita coisa na cabeça de vocês. Mas aí os grupos vão apresentando, e aí eu vou ajudando o grupo também a apresentar, tá? E aí a gente vai falando. É só para ficar as aulas mais, assim, dinâmicas, tá? Mas aí não precisa de preocupar, que o grupo vai falando, eu vou ajudando aqui também, vou trazendo coisas que eu for lembrando, tá bom? Tragam experiências que vocês também conhecem, mesmo que, eu acho que pode estar errado isso, mas a gente vê aqui na sala, conversa, vê se é isso mesmo, mas vai trazendo exemplos, traz coisas, né, novidades aí para o pessoal, tá bom? Ok? Então vou encerrar a aula, né? Para vocês acabarem aí, fazer um intervalinho aí, porque a aula de começa às 8h30, a minha termina agora 8 horas. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela companhia. Amanhã estamos de volta, tá bom? Fiquem com Deus, então. Com Deus também, Kelly. Com Deus também, Kelly. Obrigada. Qualquer coisa de dúvida, Tchau, com Deus. No trabalho, a gente conversa também, tá? Com Deus, até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, Kelly. Com Deus. Amém.